vou falar de discriminação e estigma. Discriminação e estigma. Mas é assustador que nestes 30 anos de infecção em Portugal nunca se tenha, não tenha havido nenhum estudo sólido e fiável em que a análise do estigma fosse o primeiro objetivo. As suas características, as populações em que incide, os meios em que é mais praticado, as consequências que tem na vida das pessoas infectadas. O estigma aparece sempre como um valor residual noutros estudos, como uma possível causa para determinados comportamentos, como o não acesso ao teste ou as pessoas não quererem realizar o teste. Quando há 4 anos assumi a coordenação do Centro Antidiscriminação, que é um projeto conjunto da Ser Mais e do GAT, a convite da Andreia e do Luís, esbarrei logo com esta dificuldade. O que é o estigma em Portugal? Onde é que está? Onde é que se verifica? Porque, entretanto, patrocinado pelas Nações Unidas, pela UNAIDS, e com a colaboração de 3 grandes organizações globais de ativistas ou de pessoas que vivem com VIH, o Global Network of People Living with HIV, a Confederação Internacional das Mulheres que Vivem com VIH e a Federação Internacional do Planeamento Familiar, foi desenvolvido um instrumento que tem tido uma aplicação alargada em todo o mundo. Quando nós começámos o estudo aqui, já tinham sido feitos 70 e tal surveys nacionais. Neste momento são mais, porque havia outros que estavam em curso. E nós candidatámos, o Centro candidatou-se a fazer esse estudo. É esses resultados que pela primeira vez serão apresentados. O estudo foi feito no início deste ano e é isso que vai ser agora apresentado. Eu gostava que isto fosse, esta sessão mais longa, gostava que tivesse a oportunidade de intervir e de me interromper quando entenderem. Pedi ao Dr. Fernando Negrão que fosse tendo atenção aos pedidos de intervenção na sala, porque senão isto torna-se um bocado maçudo. Portanto, já expliquei que este índice é um instrumento desenvolvido por estas entidades desde 2005, permite avaliar e medir o estigma e a discriminação das pessoas com VIH e comparar a situação globalmente, que é uma das situações importantes. O índice sistematiza as informações recolhidas através de um questionário pesado, que é de preenchimento presencial e que é feito sob a orientação do entrevistador, ele próprio, uma pessoa que vive com VIH-Sida, e com um treino específico para a aplicação do questionário, sobre os aspectos gerais de caracterização do estigma. Vai contribuir para a missão das organizações que defendem, organizações não governamentais e governamentais, porque o conhecimento da realidade é importante para todos. A missão fiscalizadora da Assembleia e da Comissão de Direitos Constitucionais, de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias, com certeza que é um instrumento importante para os seus trabalhos e para as suas reflexões, e pode ser e deve ser usado como um instrumento de advocacia pelos direitos das pessoas que vivem com VIH. Portanto, isto é uma pequena apresentação do centro. O estudo teve uma comissão executiva que era composta pelo Dr. António Diniz, diretor do Plano Nacional de VIH-Sida, a doutora Diana Vicente, da Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, e eu próprio. O Conselho Consultivo, além dos coordenadores das 2 entidades promotoras, incluía a doutora Maria do Céu Rueff, conhecida especialista no direito biomédico e nas áreas da ética relacionada com o VIH, e o deputado Batista Leite, médico também, coordenador do Grupo de Trabalho Permanente para acompanhamento da problemática de VIH-Sida na Assembleia da República, e que estava aí presente, agora não vejo. Tivemos o apoio técnico e financeiro, portanto, do GNP+, do Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional, do Governance and Transparency Fund e do GAT, também nos apoiou financeiramente, e ainda do HIV in Europe. Apoio técnico, VIH Portugal,
a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, o Programa Nacional para a Infecção da Direção-Geral de Saúde. E o apoio financeiro ainda de 3 farmacêuticas, a Viva Healthcare, a Gilead e a AbbVie. Agradecemos a todos eles, sem eles não tinha sido possível realizar este estudo. O enquadramento da discriminação em Portugal, para além do enquadramento constitucional e constitucional direto da Constituição e supraconstitucional, perdoe-me o atrevimento, nos tratados internacionais, convenções, declarações e compromissos que o país subscreveu, especificamente é feito pela célebre Lei 46 de 2006, que foi aprovada aqui no Parlamento no âmbito do Ano Europeu da Deficiência. A paternidade da lei é muito clara, que é a deficiência física. Foi possível, em negociações com os grupos parlamentares, incluir as pessoas com risco agravado de saúde na lei, mas está nitidamente metido a martelo. Está no título e é um artigo que equipara. Não se aplica, de facto, muito bem ou linearmente às situações do risco agravado de saúde. Por razões históricas, foi essa a situação. Como já disse, e foi por aqui que comecei, eu costumo trocar a ordem com que falo sobre os slides, mas peço desculpa. Sabemos muito pouco sobre o que se passa em termos de discriminação em Portugal. E por isso falámos, era o professor Henrique de Barros que dizia sempre o achismo. Não sabemos identificar as áreas em que aquelas situações se verificam, não sabemos quantificar a incidência ou a prevalência destas situações, avaliar o impacto das medidas e da legislação, das políticas e das recomendações antidiscriminação e fundamentar propostas de alteração legislativas ou regulamentares ou de fiscalização e acompanhamento. O organismo público que deve publicar os resultados, que deve controlar o número de casos que são denunciados de discriminação anualmente, é o Instituto Nacional para a Reabilitação, e que inclui todo o tipo de discriminação, por deficiência física ou por outra qualquer. Os relatórios são... o INR queixa-se da falta de colaboração de uma série de entidades e os relatórios são muito enxutos no tipo de informação que dão. O número de queixas tinha vindo a decrescer desde o início da existência do relatório, 2007. O ano passado cresceu, foi o ano em que o INR reporta mais queixas. Nós, no Centro Antidiscriminação, temos um valor mais ou menos constante, na ordem dos 23, 24 casos por ano, o que, por exemplo, em 2011 significou metade dos casos reportados nacionalmente, e no nosso caso é só VIH-Sida. Portanto, estes números estão amplamente subavaliados. Temos sempre este problema dos números e da informação. Portanto, isto não é fidedigno, não sabemos o que é que se passa. A metodologia seguida no estudo é o grande envolvimento das pessoas com VIH. Neste estudo, tirando a parte de tratamento de dados, só uma colaboradora pontual e uma formadora não eram pessoas que viviam com o VIH, e uma participação significativa, portanto, que tenha impacto e significado. Era completamente diferente fazer este estudo se os entrevistadores não fossem pessoas, elas próprias seropositivas. Empatia, facilidade de compreensão dos problemas, a própria identificação de situações que as pessoas possam estar menos atentas, não seria possível se não fosse esse envolvimento. Foi feita uma formação específica na Ser Mais para saberem tratar e manusear o questionário e as perguntas, mas também para aprenderem uns com os outros e criar um espaço de confiança para os poder avançar depois para o terreno. A seleção dos locais das entrevistas, como a informação que nós dispomos é muito escassa em relação às pessoas em tratamento a nível nacional, há uns dados que penso que não estão publicados, 2007, 2008, 2009, dos doentes em tratamento, número de consultas, há alguma caracterização de cerca de 60 unidades de saúde, mas não estão todos os anos.
E depois o que temos é a prevalência da infecção por distritos, mas de todos os casos notificados, não são os casos em tratamento. Portanto, cruzando estas duas coisas, escolhemos os hospitais que em 2009 indicavam ter mais que 5% dos doentes a nível nacional e aumentámos também com os distritos, quando não havia informação para o hospital, que tinham mais de 5% dos casos a nível nacional. As organizações da sociedade civil, portanto, foram convidadas a apoiar a realização do inquérito junto dos seus utentes, diretamente e através do Fórum Nacional da Sociedade Civil, e obtivemos algumas colaborações bastante interessantes. No total, candidataram-se 25 pessoas, foram selecionados 17 e que se distribuíam mais ou menos também de acordo com o peso da infecção. 10 em Lisboa, 4 no Porto, 2 em Setúbal e 1 em Faro. Os objetivos da formação, portanto, era basicamente conhecer a estrutura do questionário, compreender o seu conteúdo detalhadamente e desenvolver competências para a condução de registros de entrevistas com as pessoas que vivem com o VIH. Nos hospitais já expliquei, parece que está duplicado o slide. Havia 15 hospitais que satisfaziam os critérios de seleção, Grande Lisboa, Grande Porto, Setúbal e Algarve. O inquérito foi realizado em 8, os outros 6 não deram qualquer resposta para além do acordo do diretor de serviço, pois há aquela hierarquia e aquela deshierarquia toda que não foi capaz de dar resposta. Um deles deu uma resposta muito tarde e condicionada, já não havia possibilidade de o realizar. Faltaram em Lisboa, sobretudo, grandes centros hospitalares, pelo que o número de respostas em Lisboa é bastante inferior ao desejado. Nas organizações da sociedade civil, quero destacar aquelas que, de facto, tiveram um maior significado na recolha de entrevistas, na casa das várias dezenas. Todas as restantes não foi significativo por razões diversas. A distribuição dos inquéritos, comparado com o peso nas consultas em 2009, mostra assim uma assimetria com maior peso do Porto do que em Lisboa, porque Lisboa teve poucos. Tivemos grandes problemas com as autorizações dos hospitais, com os tempos de aprovação do estudo, com as diversidades dos critérios de aprovação. Havia aqueles que aprovavam sem pedir nada e outros que pediam tudo e mais alguma coisa. E isto provocou algumas limitações, como um certo enviesamento, pelo menos geográfico, da amostra e influencia o erro amostral. De qualquer maneira, foram realizadas 1066 entrevistas, das quais só 4 não foram validadas, porque eram 2 pares de códigos iguais. A amostra não pode ser uma amostra aleatória, como compreendem, não temos uma lista das pessoas seropositivas para escolher aleatoriamente quem vai ser entrevistado e, portanto, tínhamos que definir qual era o intervalo de erro aceitável para a amostra para definir a dimensão da amostra. Escolhemos um erro relativamente baixo, entre 2,5% e 3%, o que significava 1.500 entrevistas e 1.000. Realizámos 1.060 e faltou-nos, de facto, um lote importante em Lisboa. Por sexo, a distribuição é também ligeiramente diferente da nacional, mas não tem validade estatística. São mais homens que mulheres sempre. Por idades, a nossa amostra é relativamente diferente, tem um peso grande de população mais envelhecida, ao contrário do que sucede habitualmente. Estes foram os dados sobre os quais nós recolhemos informação e cruzámos com aquilo que se chama a categoria de autoidentificação, a categoria de pertença, que essencialmente são homens que têm sexo com homens, homossexuais, transgêneros, utilizadores de drogas injetáveis, reclusos, migrantes ilegais, migrantes legais, português deslocado no país ou no estrangeiro. Acho que com todas. Depois há uma categoria que é os que não se identificam com nenhuma das outras. Esse é o fator que nos parece, nesta primeira análise, o mais significativo do ponto de vista estatístico para mostrar as divergências. Isto volta a ser, agora é por peso relativo, portanto, continua a ser uma amostra
envelhecida, isto agora é já dividido por sexo, por género, no total da amostra, portanto, é de facto a faixa dos 40 aos 49 anos a mais preponderante. O grau de escolaridade é um grau de escolaridade médio, embora haja nos homens uma maior nível de escolaridade média, nas mulheres é mais ou menos o mesmo entre o primário e o secundário. O ensino superior corresponde, de certo modo, às características da população nacional. A distribuição por agregado familiar, o tipo de agregado familiar, mostra que se dividia altamente essencialmente entre viver com parceiro ou ser solteiro. Os homens têm mais tendência para ser solteiros, as mulheres para viver com parceiro. Nesta é o que se retira daqui. Chama a atenção que o grupo transgénero tem um número muito pequeno de pessoas, são 9 pessoas, parece-me, que respondem ao inquérito, e, portanto, aparece aqui, às vezes, umas barras do transgénero que são muito disparatadas, mas é porque é um número muito pequeno. Portanto, esqueçam o verde, eu tive quase para não o pôr, mas achei que a informação não se podia esconder. Mas, de facto, é um número muito pequeno de pessoas. Aqui aparece os 2 a 50%, não é? Duração da relação familiar por género. Não tem uma grande significância estatística em nenhum dos grupos, exceto nos 10 aos 14 anos. Não sei porque é um grupo que está menos representado aqui. Os outros andam mais ou menos distribuídos igualmente, à volta dos 20% em cada uma das classes dos estratos etários. Uma das perguntas que se fazia era se a pessoa se considerava sexualmente ativa. Os homens, 80% dizem que sim, e 20% que não. Nas mulheres, 60 e muitos contra 30 e tal. Transgéneros são todos sexualmente ativos. No total, a diferença entre géneros é muito significativa. E isto é autorreporte, naturalmente. A distribuição dos géneros cá temos por categorias de autoidentificação. E vemos que está em percentagem do total em cada categoria, em cada género, e vemos que as mulheres não se identificam essencialmente, a curva do fundo, a linha amarela, não se identificam com nenhum destes grupos. Os homens identificam-se, sobretudo, preponderantemente, como utilizadores de drogas injetáveis, seguido da não identificação em nenhum destes grupos, ou de homens que têm sexo com homens ou homossexuais. Se somarmos as duas categorias, de facto, isto está perto de 30% ao nível dos utilizadores de droga injetáveis. A distribuição da atividade sexual por categorias de identificação mostra que são as pessoas que não se identificam com esta categoria ou os utilizadores de droga que são mais ativos sexualmente. Por idades, é curioso ver que a infecção é muito mais antiga, ou muito mais é de pessoas muito mais velhas nos utilizadores de drogas e nos reclusos do que nos homens que têm sexo com homens ou nos homossexuais. Isto é já um indicador e reflete, penso eu, o envelhecimento da população utilizadora de drogas e a redução do impacto da epidemia nessas situações e o recrudescimento da infecção nos homens que têm sexo com homens e homossexuais. O número de anos por infecção dá a mesma indicação. O número de homossexuais ou homens que têm sexo com homens que têm tratamento há menos de um ano atinge os quase 30%, quando os utilizadores de droga não chegam a 20%, mas os que estão há mais de 15 anos chegam aos 40%. Isto reflete aquilo que nós sabemos. Nas outras categorias, normalmente a distribuição é normal, centrando-se as pessoas no grupo dos 5 a 9 anos de seguimento terapêutico. A situação laboral mostra que a grande maioria das pessoas está desempregado. Isto mostra aqui. Está desempregado.
o número de estudantes é relativamente pequeno, 30, estão reformados 23%, agora perdi a seta, 23%, tem uma situação de emprego estável, digamos assim, se é o que se pode dizer, em full-time 300 pessoas, portanto, representa essencialmente um quarto da amostra. E, em termos de caracterização da amostra, acho que é tudo. Situações de discriminação. Devo dizer que o número total de incidentes de discriminação apontado nos últimos 12 meses por estas 1000 e poucas pessoas é superior a 2000. Significa que houve pelo menos 2 situações de discriminação ou de estigma durante o último ano em relação a esta população. Mas algumas dizem que não tiveram. Portanto, aqueles que foram estigmatizados foram mais de uma vez. Ou mais que 2 vezes. Distribui-se essencialmente por 2 tipos, situações de exclusão das atividades sociais, religiosas ou familiares, ou por ações, de facto, que são aviltantes para a pessoa, desde o falar mal da pessoa, insultar verbalmente, fisicamente, ameaçado ou fisicamente agredido. Portanto, analisando estas 2 categorias separadamente, a exclusão as categorias de exclusão são menos importantes do que as categorias de violência verbal, física, insulto, são as mais recorrentes, sobretudo falar mal das pessoas. Por tipos de exclusão, se analisarmos quando as pessoas são excluídas, se indicam que é por viverem com o VIH, isto inverte-se. Portanto, as atividades de exclusão social, religiosas ou familiares, as exclusões praticadas nesses meios são essencialmente porque as pessoas vivem, ou principalmente porque as pessoas vivem com VIH. A violência verbal ou física e o insulto e o dizer mal das pessoas, o ser por causa do VIH é identificado como uma causa menor, inferior sempre aos 10%, enfim. Posso interromper? Sim, sim. Já, nós temos um orador que gosta de ser interrompido, vamos aproveitar. E eu peço, faço um apelo a todos. E eu queria lhe perguntar se tem alguma informação relativamente à evolução destas situações de discriminação. Elas limitam-se a fazer esta queixa por esta causa ou foram mais longe? Ou seja, fizeram queixa às entidades adequadas? Se trabalharam essa informação? Habitualmente, daqui não tenho, do estudo não, tenho também, porque há uma parte final do estudo, que é a reação face a essas medidas. Eu hoje não estou a analisá-la aqui, mas espero no dia 3 de dezembro poder apresentar. Normalmente as pessoas não se queixam. Quando eu tenho um serviço, ou nós temos um serviço organizado para a comunidade das pessoas infectadas, em que elas podem apresentar as queixas e ser acompanhados, e tenho 25 queixas por ano, à volta disso, de uma forma muito consistente, e o serviço acho que está devidamente publicitado nos sites das várias organizações, além de ter sido publicitado por outras formas, até com a realização do estudo que coordenava, é porque as pessoas, de facto, pensam muitas vezes antes de se queixar. Eu espero poder analisar isso. Devo dizer que eu tenho quase 1500 páginas de relatório estatístico para analisar e, portanto, isto tem que ser feito um bocadinho às fatias. Sei pela minha experiência que, dos casos que eu recebo no CAD, no Centro Antidiscriminação, naqueles que são para fazer queixa, nós fazemos uma avaliação prévia, há casos, situações em que a pessoa não tem razão no que está a fazer. Mas naqueles em que são casos para fazer queixa, todas essas queixas foram apresentadas. Primeiro, junto da própria entidade, com quem se procura resolver o assunto, o incidente, diretamente, quando não dá, junto à entidade reguladora, com queixa para o INR, às vezes para a Provedoria, portanto, estes estão todos, mas estão todos aqueles que nos autorizam, porque quando chega a altura, depois das pessoas se queixarem e se lamentarem do que isso aconteceu, quando chega a altura de dizer quer ou não quer apresentar a queixa, há um número significativo que não quer.
Não, não significa. E eu acho que isso também está ligado com o estigma e com a discriminação que estão associados ao VIH. E não querem ter mais exposição. Já foram discriminados uma vez, não querem ter mais exposição. Já agora, isso me permite, e da parte dos receptores das queixas, acha que têm informação suficiente e estão devidamente informados acerca das queixas que levam e do que tudo isto envolve? Uma resposta é mista. Depende das áreas em que estamos a falar. Polícia, em geral, se a pessoa vai fazer uma queixa à polícia, dizem-lhe logo, não vale a pena, isto não vai levar a nada e tal. O Ministério Público, sei de uma queixa que foi apresentada ao Ministério Público de Setúbal, que indicou que não era da sua competência tratar dos casos de discriminação. Foi por uma associação que nós apoiámos na apresentação da queixa, não sei se está aqui alguém da Abraço de Setúbal que apresentou essa queixa, mas o Ministério Público declinou. Mas pelo menos respondeu, porque se eu fizer uma queixa à autoridade para as condições de trabalho, não responde. Nem sequer acusa a recepção. Se fizer para o IGAS ou para a ARS, sim senhora, são diligentes, se for o caso disso, levantam o processo e levam o processo até ao fim. Pois, no Nacional de Seguros, que eu tenho várias queixas, são os belíssimos interlocutores, mas depois não resolvem, penso eu, que se demitem de funções que têm, no sentido de fiscalização de determinados dados técnicos e financeiros no cálculo dos prémios de seguros, e dizem que as companhias fazem o que querem. Eles é que são a entidade reguladora, penso que não será bem assim, mas isso é um processo que vai acabar na provedoria um dia destes. Deixe-me só dizer-lhe então que, a nível do Provedor de Justiça, e isso o Sr. sabe bem, as queixas podem ser apresentadas desde que a pessoa identifica-se, mas pede o anonimato, pede sigilo. E nós, enquanto é possível mantê-lo, mantemos, e só no caso de ser necessária a identificação para confrontar diretamente a entidade visada, aí sim pedimos autorização a quem nos pediu o sigilo, ao queixoso, para então a quebrar e prosseguir o processo. Mas mesmo com estas salvaguardas que Só a assim. entidade... Muito bem. Temos ali mais uma interrupção de um senhor na terceira fila, faz favor. Eu sou presidente da FAROL, Associação Portuguesa de Apoio ao Homem Vítima de Violência e Discriminação. Entre o ano de 2009 e 2013, recebemos 32 queixas. 3 provenientes do Hospital Santa Maria, uma do Hospital Júlio de Matos, 3 do Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma da Ordem dos Advogados, de um advogado patrono, que veio através da Segurança Social. 2 de contratos de arrendamento, 3 de bancos, 2 referentes à Junta de Freguesia, uma referente ao Centro de Saúde e 16 da PSP. Uma delas sou eu. As da PSP foram... eu dirigi-me ao Comando da Área Metropolitana de Lisboa, porque a FAROL cobra a Área Metropolitana de Lisboa, e o Comando da Área Metropolitana de Lisboa não resolveu nada, enviou-me para o Comando Nacional. E o Comando Nacional disse-me só isto. Os homens, você é conhecido no Conselho de Vila Franca e em várias áreas. Os homens, depois desfardados, são o que eles quiserem ser. Você já sabe, seu pai foi assassinado, o que é que você quer fazer? É assim, neste momento, a PSP faz o que bem quer. Se for pessoas que elas saibam que são homens que vivam com homens, ou outras situações, eles até os perseguem. Os nomes, estou à espera que o PSP mande os autos que foram entregues, cópias dos autos com os nomes para processar junto do Ministério Público. Não vem, com frequência eu vou lá. Não se pode fazer mais nada. Posso lhe dizer que eu tive uma pistola apontada dentro de uma esquadra, não vou agora dizer qual foi a esquadra, porque não estamos aqui estamos aqui a definir situações por não era por ser opositivo, era por ser companheiro de um ser opositivo.
Quando diz que não se pode fazer mais nada, deixe-me que lhe diga o seguinte: num Estado de Direito Democrático há sempre recursos. Sim, E desde dizer-lhe que o tenhamos seguinte, dinheiro, se desculpa. acha que a PSP não deu resposta conveniente, tem outras formas de recorrer. Tem. Ou Não. diretamente ao Ministério Público, por exemplo. Eu um vou-lhe caminho. dizer, o meu pai também fez isso. 5 dias depois foi assassinado. E, pessoalmente, não vale a pena descrever aqui, mas, pessoalmente, eu dizia-lhe, o meu pai teve a infeliz ideia de ir falar com alguém na Ordem dos Advogados. 5 dias depois, o meu pai foi assassinado. Foi calado. O que é que neste momento se pode fazer quando nós sabemos, quando eu tenho 16 processos no cofre de queixas e levei-os ao diabo e o diabo disse, pá, é melhor tê-los fechados. Que justiça é que nós temos? Contra pessoas com VIH, que justiça é que nós temos? Eu tive 2 andares, fui à televisão dar a cara, perdi os andares. As pessoas estavam Muito bem. postas na rua. Não podemos fazer intervenções muito longas, mas agradeço a informação que nos deu. Faz favor. Eu agradeço também a informação, mas acho que há sempre coisas a fazer. De resto, se eu embarquei neste projeto do Centro Antidiscriminação quando já estava super reformado destas coisas, é porque acho que, de facto, há coisas a fazer. Sozinho pode ser muito difícil, com outros e com as organizações é mais difícil matar uma organização e, portanto, é possível, há meios e há recursos, quer institucionais. A Provedoria é um exemplo embora só dê recomendações, mas a sua intervenção é, de uma forma geral, respeitada. Mas há outros órgãos de fiscalização, não só dentro da estrutura governamental, mas o órgão máximo de fiscalização, como o Dr. Fernando Negrão me lembrou há bocado, que é a Assembleia da República. Portanto, fazer sozinho é uma cruzada que não aconselho a ninguém. Agora, fazer minimamente apoiado em pessoas que estão em situações semelhantes ou que têm outra capacidade para dar a resposta, menos assumido, menos pessoalmente, mas mais coletivamente, acho que é, para já, a solução que recomendamos. Isto está a correr bem? Tem uma nova interrupção? Faz favor. As percentagens que ali estão por exemplo, do total de queixas ou de relatos de discriminação nas atividades religiosas ou dos lugares de culto, 23% referem-se a VIH. Portanto, só se consegue ler este slide se ler também o slide anterior, porque aquilo, portanto, podem ser 100 como 4, e se forem 4 é só uma situação. Se forem 100 são 25. É esta a interpretação correta. Tá bem. Mas isto, os números têm sempre este problema. O número de situações de exclusão de locais de culto e atividades religiosas é muito baixo comparado com as outras environments, com os outros ambientes. No entanto, é um daqueles em que a exclusão é essencial, o peso maior é para a pessoa ser seropositiva. Mas é, de facto, o ambiente que é menos discriminatório ou onde há menos situações de exclusão. Portanto, tem que ser lido as duas coisas. Mas antes de continuar a apresentar, há uma terceira intervenção. Sim. Eu daria a palavra, faz favor. Não sei como se diz aqui em Portugal. Eu queria ser mais objetivo. Quanto número de demandas há? Demandas entradas na justiça em primeiro grau? Queixas. Quanto vocês têm um número ou não? Os números nacionais não existem. Nós, em Portugal, só temos informação das decisões e dos casos judiciais na segunda e terceira instância. Primeira instância não sabemos. Eu sei qual é o seu problema e vou reunir consigo para a semana, portanto podemos tratar disso melhor. Não há informação. Eu sei dizer dos meus casos quantos é que pus em tribunal. A nível nacional não faz a menor das ideias. Só conheço aqueles que foram à relação ou ao Supremo, porque esses têm os acórdãos publicados. E, portanto, esses eu posso identificar. Mas daí para baixo, que é o grosso dos casos. Sim, porque, por exemplo, na Espanha nós ouvimos muito falar que, por exemplo, em Portugal, as pessoas são muito criminalizadas. Te pergunto se existe esse número também dentro desses acordos que tu falas. Nos acórdãos não há. Não? Os acórdãos são no sentido da descriminalização, não há criminalização nenhuma a nível por transmissão, a nível dos acórdãos. Na primeira instância, como lhe digo, não sabemos.
e permitam-me continuar. Consente uma quarta interrupção? Faz favor. Boa tarde. Eu gostaria de colocar duas questões. Uma delas tem a ver com o facto de que é o Instituto Nacional de Reabilitação, percebi, que recebe os casos de discriminação, portanto, são relatados para eles os casos de discriminação. Não sabia, portanto, fiquei surpreendida e gostava de perceber porquê. Portanto, se não pode ser para outra instância, porque no contexto do VIH não percebo como é que pode ser para a reabilitação. Por outro lado, no Stigma Index foi uma indicação da UNAIDS fazer com entrevistadores que fossem pessoas portadoras do VIH, ou foi uma opção do GAT? E, por outro lado, gostava de colocar uma outra questão, já que estou a fazer uma investigação, que inclui também uma análise do estigma, claro que não é o Stigma Index, é um questionário, portanto, uma escala que mede estigma, bem mais simples do que este índex, mas que, portanto, essa avaliação do estigma é feita, portanto, com pequenas variáveis e o que eu queria perguntar é que, peço desculpa, perdi-me um bocadinho no raciocínio, queria-lhe perguntar porquê que, já sei, tenho dado conta de que, ao fazer este questionário às pessoas infectadas, a maior parte delas nega estigma. E quando percebo a negação do estigma, a seguir faço uma outra pergunta. Quem sabe da sua infecção? E a maioria das pessoas diz ninguém. Portanto, muitas vezes as pessoas não sentem o estigma porque não contam a ninguém ou contam a uma ou duas pessoas da sua infecção. Portanto, será que facilitou o facto de serem pessoas portadoras do VIH terem feito estas entrevistas? O que é que pensa disso? Muito rapidamente, em relação Só um bocadinho. É para completar, não é? Faz favor. É só para completar esta entrevista. Portanto, justifica-se. Eu chamo-me João Santa Maria, trabalho no GAT e sou seropositivo e é um bocado na continuação. Eu só posso ser discriminado se contar que sou seropositivo. Se ninguém souber que eu sou seropositivo, não me podem discriminar por eu ser. O que acontece é que onde os sítios onde a gente podemos ser mais discriminados é no seio da família, pelo menos para mim, que foi o primeiro sítio onde eu contei, que era seropositivo, não é? E é nos hospitais. Do resto, por acaso, no meu trabalho sabem, porque eu posso dizer no meu trabalho que sou seropositivo, porque se trabalhasse no outro lado qualquer não o poderia dizer, não é? E pronto. Agora a palavra é sua. Muito rapidamente, é o INR, como expliquei, a lei antidiscriminação nasceu no âmbito da deficiência e, portanto, ligada à reabilitação, portanto, é o Instituto Nacional de Reabilitação, não a quem são dirigidas as queixas, mas que deve ter cópia de todas as queixas. As queixas são dirigidas à entidade reguladora respectiva, na saúde, no trabalho, nos seguros, no que seja. Ou reguladora inspectiva, pode ser uma inspeção geral. Mas deve ir com cópia, diz a lei, para o Ministro, para o INR e para o Secretário de Estado. É um bocado de duplicação, depois elas acabam todas no mesmo sítio, com certeza. Mas é isso que diz a lei, portanto é o que diz a lei. Posso completar? Não leva a mal. Só o seguinte, só há um diploma legal que permite sancionar quem discrimina e conferir ao discriminado uma indenização. E esse diploma legal é a lei que já falou, 46 de 2006, de 28 de agosto, que está dirigido para os casos de deficiência, mas acrescenta-lhe, bem como da existência de risco agravado de saúde. E é aqui que se inclui as situações de HIV. E, portanto,
Por isso é que é usado este diploma e é por isso que é esse o organismo que normalmente trata destas matérias. Portanto, este diploma é muito importante por essas razões. Peço desculpa. Nada. Quanto aos entrevistadores serem pessoas que vivem com VIH, o princípio GIP é um princípio defendido pela comunidade há muitos anos. Vem dos princípios de Denver, nada para nós sem nós, enfim, traduzindo um bocadinho apressadamente, e depois foi-se concretizando esse princípio. É apadrinhado pelas Nações Unidas, fortemente, mas, e portanto, entra em todos os programas que eles desenvolvem, mas é um princípio definido pela comunidade. De resto, é pelo princípio GIPA que nós estamos aqui, não é? E o MIPA, talvez, para mostrar que somos elementos válidos na sociedade, podemos contribuir dentro das nossas capacidades, quer na área dos tratamentos, quer na área social, no que seja, sem qualquer minoridade ou minorização por sermos portadores de VIH. Portanto, isso é um princípio que nós seguimos. Temos a sensação que muitas vezes, quando os mesmos estudos são feitos por pessoas não seropositivas, que os resultados poderão eventualmente ser diferentes. Mas não é pelo disclosure, porque as pessoas aqui não estavam a fazer o disclosure ao entrevistador, não é? Isto eram seguidos nas consultas, o médico propunha-lhes fazer o estudo, ou dizia, está a decorrer este estudo na sala ali ao lado do hospital, se quiser vá. Portanto, já são pessoas sob acompanhamento. Isto são tudo pessoas sob acompanhamento médico. A enorme maioria sob tratamento. Portanto, aqui não havia o problema do disclosure com o entrevistador. Quando o entrevistador não é, nas mesmas circunstâncias, se o entrevistador não for seropositivo, também não há o problema do disclosure. O que há é o problema da empatia em relação às situações, que pode ser maior ou menor. Não quer dizer que o facto de não ser seropositivo, que não tenha empatia com as pessoas, quer dizer que é facilitada se a pessoa também estiver na mesma circunstância. Ok? O mesmo tipo de análise, mas agora por grupos de pertença, mostra que a classe que é mais, ou o grupo de pertença que é mais discriminado é, naturalmente, os utilizadores de droga, os reclusos e os homens que têm sexo com homens e homossexuais. Esta diferença vem do questionário inicial. Nós devemos um pouco olhar para estes números cumulativamente. Portanto, as duas primeiras áreas devemos olhar cumulativamente. Se somarmos, isto vem aqui um bocado mais para cima. Corresponde aos preconceitos sociais mais generalizados e mais associados a este tipo de patologia. O peso das pessoas em situações de exclusão por categorias de autoidentificação, mais uma vez, são reclusos migrantes e utilizadores de droga. Reclusos e imigrantes, reclusos e imigrantes legais ou ilegais, que atinge o maior número, e depois serão os homens que têm sexo com homens e homossexuais. Aqui, por grupos de pertença, portanto, a exclusão de atividades sociais ou de atividades e locais de culto, ou atividades familiares, e aqui respondo à questão que levantou o António Diniz, porque, de facto, como se vê nos locais de culto, o peso da situação de exclusões é muito menor. Encontramos um peso muito grande da exclusão de encontros sociais e, sobretudo, das atividades com familiares, onde se verifica, e era o que o João também estava a dizer, que é o primeiro sítio em que as pessoas encontram a discriminação. Os insultos, ameaças, verbalmente, a agressão verbal, acaba por ser, embora os números, como digo, não sejam muito significativos, porque é pouca gente, mas acabam por ser preponderantes em relação aos transgéneros, o que se calhar não é uma grande surpresa, mas são muito poucos, não devemos comentar muito nisto. É significativo o número de violência física efetiva que as pessoas sofrem por viverem com VIH. O estigma relacionado com o VIH tem estas consequências em termos
da vida prática das pessoas com VIH. Eu não sei se aquilo se lê muito bem, mas cerca de 25% das pessoas foram obrigadas, isto refere-se tudo a situações nos últimos 12 meses, foram obrigadas a mudar de residência ou impedidos de arrendar uma casa. Os tais locais de culto é residual, não é? Está aqui o 0,5%. Foi recusado emprego ou oportunidade de trabalhar, voltou a ser 25%. Quantas vezes viu as suas tarefas alteradas? É residual, 3%. Quantas vezes foi despedido da escola? É completamente residual. O meio escolar não aparece como meio de discriminação, mesmo apesar destas pessoas terem um agregado familiar com filhos. É um quadro que eu não mostro, não posso mostrar a todos, mas que tem um ambiente familiar com filhos, não sentem a discriminação dos filhos ou eles terem sido expulsos. Quantas vezes foi negada a prestação de cuidados de saúde? Ou foi negado o atendimento no âmbito do planeamento familiar? Ou no âmbito de uma consulta de saúde sexual? Representa cerca de 30% das situações de discriminação. Como já foi dito, a principal incidência das situações de discriminação é nos meios em que as pessoas têm que assumir que são seropositivas. Eu estou no serviço de saúde qualquer ou num hospital, ou digo, embora muitas vezes não seja necessário, mas ou informo que sou seropositivo, ou se não informo, muitas vezes eles tiram o sangue sem me dizerem para quê e sabem. Portanto, aí não é muito difícil manter a confidencialidade. E é aí que há mais discriminação. É claro que isto não se refere aos serviços de infecciologia, mas refere-se aos outros. E eu confirmo que nas atividades do centro nós temos atividades de formação, de prevenção do estigma em vários ambientes, para os responsáveis por esses ambientes, escolar, lares e creches, Instituto de Formação Profissional, etc. E instituições de saúde. Não se consegue fazer num único hospital ou centro de saúde. Não se consegue porque os médicos sabem tudo, têm práticas excelentes, disparate virem agora aqui os tipos falar de estigma, direitos humanos e discriminação em ambiente hospitalar. Mas depois as queixas acumulam-se. E como vemos, é a área em que as pessoas mais se queixam em termos das consequências da discriminação, serem maltratados nos serviços de saúde. É por isso que eu tenho algum receio de algumas propostas que eu vi hoje de manhã, que eu acho que são, eventualmente, têm toda a lógica, mas de descentralizar ainda mais um determinado tipo de ações, sobretudo prevenção e teste, a nível de serviços que nunca contactaram com o VIH, que são os serviços locais de saúde, nunca contactaram, dizendo que se fez uma formação, mas eu não percebi o âmbito da formação e até que ponto a formação vai ser eficaz na prevenção da exclusão destas pessoas e da discriminação imediata. Tenho sérias dúvidas que se este problema, se isto existe nos hospitais, como está aqui apontado, nos centros de saúde que não têm prática de seguimento destas pessoas, tenho sérias dúvidas se este obstáculo foi considerado quando se decidiu avançar nesta descentralização dos serviços, que teoricamente pode ser interessante, mas isto pode ser um obstáculo que inviabilize completamente esta decisão e que a torne num insucesso, ou pelo menos não atinja os objetivos que se pretendem. Esta questão é suficientemente importante para nós acolhermos uma pergunta que vai ser feita, faz favor. Pedro, isto confirma uma suspeita que nós tínhamos, mas a um nível muito maior do que a suspeita que nós tínhamos. Ou seja, nós praticamente sabemos, desde há muitos anos, e é silenciado o facto do sítio onde nós, face à evidência científica, médica, etc., melhores cuidados devíamos esperar, o sítio onde encontramos mais situações de discriminação e muitas vezes discriminação muito grave. Portanto, eu acho que o GAT, as outras organizações, devem tomar absolutamente como prioridade rever a situação para encontrar a cura
para esta situação que é absolutamente inaceitável. Eu posso aceitar isto em algumas famílias, eu posso aceitar isto em alguma população geral. Acho que é absolutamente inaceitável que esta situação se mantenha neste tempo. Só posso subscrever essa opinião. O projeto existe há 4 anos. Só conseguimos fazer uma sessão para estudantes de medicina, na área da medicina do trabalho, e foi o professor que esteve aqui de manhã, da associação. Sousa Uva. Muito obrigado. E isto já estão quase 70 anos, portanto há algumas coisas que escapam. Foi o professor Sousa Uva que conseguiu promover a reunião connosco, mas demorou para aí 2 anos a concretizar. Tentámos, no Hospital Egas Muniz, com uma equipa dos clínicos infecciologistas, envolver médicos de outras especialidades numa ação de formação. Não foi possível. Tentámos, com a Direção-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge, diretamente, criar um grupo em parceria com as organizações não governamentais para rever as orientações que existem no Ministério para o acesso das pessoas seropositivas a determinados serviços, hemodiálise e outras coisas, e as consequências que isso tem no atendimento geral no hospital. E propor orientações mais atualizadas e que não datem dos tempos dos medos e da crise de há 30 anos atrás, mas que sejam racional e cientificamente fundamentadas, mas também não conseguimos. E de facto, esbarra-se aqui com uma barreira, que é uma barreira de classe profissional, o médico que ainda não perdeu o seu estatuto de superior em relação à população em geral. Eu é que vos salvo a vida, portanto fazem o que eu digo. Não precisa de aprender nada com ninguém. Há muitas e honrosas exceções, não é? Mas isto é os números, não somos nós que inventamos. Temos aqui uma outra pergunta. Faz favor, faz favor. Eu queria-me só lembrar de algo que não me esqueci. Basicamente é isto. Eu estive há uns 3 anos com um problema que eu não sabia muito bem responder na Rede Positiva. Eu sou Luís Sá, da Rede Positiva, peço desculpa. E por 2 vezes me colocaram uma situação de 2 pessoas que eram profissionais de saúde, seropositivas, e precisamente no Hospital de Cascais queriam que essas pessoas fizessem testes para saber se eram seropositivas ou não. Depois disso estive numa reunião do género destas, e em que se discutia, ao nível da bioética, o disclosure das pessoas que eram profissionais de saúde e se o deveriam fazer ou não. Eu lembrei-me na altura da profilaxia após a exposição, para justificar que as pessoas não têm que escolher médicos seropositivos e vice-versa. O que me fez na altura mais confusão foi as pessoas terem que pensar em termos de medo dentro do hospital onde trabalhavam. E pensarem no mesmo que eu penso, sou seropositivo há 21 anos, já passei por uma situação de estigma no trabalho, e era diretor de recursos humanos. Tentaram-me impor algo que eu sabia que era uma diretiva europeia e que não tinha sido ainda transposta para a legislação portuguesa, e infelizmente foi antes da lei de 2006, que eu acho ainda muito falha, porque continuo diariamente, não digo, mas aqui e além, a ter que lidar com situações do foro social, de um tipo, ou de uma pessoa qualquer que faz um disclosure ao seu namorado ou à sua namorada, e que depois tem que levar com esta situação, quando a relação não resulta, no dia-a-dia, no seu emprego ou numa outra situação socialmente válida, como uma devassa da vida privada. Eu acho que isso deveria estar contemplado de uma forma a proteger pessoas, que não são só pessoas, mas também pacientes. Muito obrigado. Eu não sei se quer responder já ou juntar. Há mais perguntas? Há de facto várias razões para melhorar a lei existente. Uma delas é que, de facto, esta discriminação específica no ambiente social, a exclusão das atividades sociais, não é
propriamente contemplada ou diretamente contemplada na lei, e nomeadamente no ambiente familiar. É a exclusão de acesso a bens e serviços, mas este tipo de exclusão que aqui nós caracterizamos como exclusão dos locais de culto, exclusão, impedido de frequentar locais de culto, o impedido já é impedir o acesso a, mas a exclusão nestes ambientes, nomeadamente no ambiente familiar, as pessoas não são corridas da família, mas são discriminadas na família, são tratadas separadamente, são tratadas de uma forma diferente, mas isto é muito difícil de enquadrar bem na legislação existente. Eu penso que ao fim de 7 anos que temos experiência suficiente da lei para tentar melhorar os aspectos que nos parecem menos eficazes, sobretudo na sua aplicação, ou como dificulta a sua aplicação. Mas... Outra pergunta, faz favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Rosa. Realmente acho muito bom estarmos aqui a par dos gráficos e das informações, mas eu acho que enquanto as pessoas tiverem medo do diagnóstico e principalmente do estigma ou da discriminação, nunca daremos um passo em frente, porque o preconceito muitas vezes causa muitos mais danos do que a própria doença em si. E a minha pergunta é, até quando as pessoas terão medo de fazer o teste? Até quando as pessoas terão medo de serem discriminadas? Até quando, enfim, essa situação vai se prolongar? Muito obrigado. Quer responder já? Ou juntamos mais uma pergunta? Pode ser mais uma. Então, faz favor. Perdi isto. Pois, mas este senhor já... O slide estava... pois, eu peço desculpa. Dei aqui uma interrupção. Não, este é o outro a seguir. Pedro, eu tenho aqui alguma dificuldade pelo seguinte. A interpretação deste gráfico, eu acho que nós temos que ter alguma prudência na interpretação dos gráficos. De todos os gráficos, e fazer, sobretudo quando eles estão em percentagens. E quando as perguntas, por exemplo, a pergunta que é feita ali, nos últimos 12 meses, quantas vezes lhe foi negada a prestação de cuidados de saúde? Quer dizer, não, é uma pergunta que é para dizer quantas vezes é que lhe foi negado. Não sei depois como é que isto está analisado. Isto é só para dizer o seguinte. Por outro lado, os serviços de saúde, isto é para dizer o seguinte, eu não estou a tentar escamotear que haja discriminação, ou que possa haver discriminação nos serviços de saúde. Não é isso que está em causa. Eu acho é que nós podemos estar a fazer uma deriva dizendo que os serviços de saúde é o sítio onde há mais discriminação. E isso parece uma afirmação que é um bocado perigosa nesta altura e com estes dados que aqui foram apresentados. Para mim não é claro que isso seja verdade, até porque nos serviços de saúde são os serviços que mais contactam com as pessoas que vivem com VIH. São serviços que têm vários estratos profissionais. Portanto, dizer, e depois como já se estava aqui a dizer, vão-me perdoar, mas dizer que os médicos sabem tudo e que não sei o quê, eu não gostaria de todo de entrar por aí. Portanto, eu acho que é preciso uma pessoa, quando faz a análise destes dados, ser prudente, está a falar de percentagens e está a falar de uma situação em que as pessoas que lá estão, portanto, são quantos atos, quantos profissionais de saúde é que estão envolvidos no tratamento de todas estas pessoas, e é evidente que aí vai haver seguramente um número, um N qualquer, de casos de discriminação. A extrapolação depois que é feita é que me parece, nesta altura, que pode não ser correta. Pode não ser correta. Pronto. Não tenho dúvidas que têm que ser olhados todos os dados, mesmo os oficiais, então os oficiais, têm que ser olhados com muita precaução e muito cuidado. No entanto, não podemos escamotear a realidade.
A pergunta era se foi alguma vez discriminado nos serviços de saúde. Foi uma vez, foi duas, foi mais, não sei se tinha ainda a terceira, foi mais. Aqui estão todos aqueles que foram pelo menos discriminados uma vez, que sofreram uma atitude discriminatória. E isto é as respostas das pessoas. Nós não podemos, face às respostas das pessoas, dizer, bom, é preciso ter cuidado com as respostas das pessoas. Isto é o que as pessoas, as 1000 e tal pessoas que responderam ao inquérito, sentiam. Eu não vou pôr em causa os inquéritos. Houve dois, como disse, dois pares tinham o mesmo código, não foram validados. Ainda não tive muito tempo para ver, mas há algumas inconsistências, mas são aquelas que se veem olho nu, são perfeitamente desprezíveis. Uma senhora, uma pessoa do sexo feminino que se identifica com a categoria homens, tem sexo com homens, houve aqui qualquer coisa. Mas é um caso, em 1060. Portanto, há algumas pequenas inconsistências imediatamente visíveis, haverá outras que só são visíveis com uma análise mais aprofundada, mas os números são sólidos. E a amostra é uma amostra significativa. E eu posso contrapor a esse cuidado, de facto, a minha sensação de impotência quando um hospital com que eu tenho um contacto privilegiado, que é o Hospital de Cascais, onde nós estamos situados, temos com os serviços de infectologia uma relação que às vezes até é um bocado promíscua, demasiado íntima, mas onde eu tenho casos de discriminação de ortopedistas, de ginecologistas, em que a resposta da direção do hospital é ameaçar-me com um processo em tribunal por difamação, não é fazer uma averiguação do que é que se passou, é ameaçar com um processo por difamação, porque fulano tal ou fulana de tal é uma excelente médica, formada XPTO não sei onde, doutorada por mais outro sítio qualquer, e portanto é impossível estar a dizer isto à senhora. E tenho ali uma desgraçada de uma pessoa seropositiva que de facto foi maltratada na consulta da obstetrícia, foi recusada à consulta. Mas quando a ameaçam com um processo em tribunal por difamação, cala-se, não quer continuar com a queixa. E estes casos, Dr. António Diniz, os infecciologistas vivem também no seu setor. A medicina é assim, não é? Na sua especialidade não há. Eu não tenho queixas nenhumas dos serviços de infecciologia. Agora, passo ao serviço ao lado, que as pessoas seropositivas também precisam. Também partem pernas, também têm filhos, também, etc. Também têm outros problemas que não têm a ver com o VIH. E isto acontece. Portanto, isto reflete o que as pessoas sentiram no último ano. Com todas as cautelas de olhar para os números, com todos os problemas da distribuição da amostra ser relativamente diferente da distribuição nacional. Quer geograficamente, quer por género. Estes são os números das respostas que nós temos. E, portanto, não podemos negar que as pessoas responderam isto e que isto quer dizer que, pelo menos, elas se sentiram discriminadas, pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, nestes vários ambientes. Temos aqui mais uma pergunta, aqui no balcão central, do lado esquerdo, quarta fila, a conta de cima. Ainda. Eu chamo-me Cecília Eira e sou médica de saúde pública. E a questão que queria pôr era a seguinte: sabendo nós que a discriminação tem muito peso, independentemente agora de alguns pormenores, mas sabemos que tem e que tem um peso extremamente negativo, não só na SIDA, que o tem, como noutras, não seria interessante, estando nós agora a falar do caso da SIDA, que essa vossa formação, que já está estruturada, presumo eu, fosse integrada na concretização do plano, uma vez o plano em relação à SIDA existe, e um dos aspectos importantes é a discriminação. Não seria interessante integrar este plano que já está estruturado, esta formação, no plano e, digamos, ser disseminado pelas regiões de saúde e ser feito em todas as reuniões de uma forma sistematizada para darmos um passo contra a estigmatização que nós sabemos que existe, porque no dia-a-dia percebemos-nos dela e não é só em relação à SIDA, em relação a outras. Portanto, se calhar os princípios basilares, digo eu, da vossa formação até poderiam ser extrapolados para outras coisas, estaríamos a fazer um bem, não só em relação à SIDA, como outras coisas. Muito obrigado. Esse é um dos nossos objetivos. Não sei se tem qualquer influência no processo de decisão, mas está ali a minha colega Ana Duarte, que é responsável pelas ações de formação, e ela calendariza já uma ação para o próximo ano. Este ano já está tudo tomado.
Mas atenção, este projeto é um projeto financiado pelo Plano Nacional para o VIH. Este projeto foi o primeiro projeto em Portugal que alguma vez foi financiado na área da discriminação. Durante 30 anos nunca houve nada. E depois, de repente, foi o primeiro. Foi aprovado há 4 anos e acho que também já disse, foi aprovado após uma segunda submissão, que a primeira tinha sido posta de lado. Portanto, a discriminação é uma coisa que se fala, mas pôr lá o dinheiro onde está a boca é mais difícil. Mas isto é financiado. E os programas de formação, dessas formações que nós fazemos, estão protocolados com várias entidades. A plataforma laboral, que é também uma organização implementada, impulsionada pela antiga coordenação, agora Plano, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Ministério dos Serviços Sociais, portanto, o Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Não conseguimos, das estruturas do Ministério da Saúde, fazer a mesma coisa, porque se conseguíssemos, ótimo. Não é? Nós temos capacidade de resposta, temos que gerir a resposta, mas ainda esta semana, no princípio da semana, a Ana teve a fazer formação em Aveiro e Coimbra. Em Aveiro tínhamos 70 prestadores de serviços na área social, que vêm das instituições. E em Coimbra tinha menos porque fecharam, foi só propriamente os técnicos da Segurança Social. Mas em Porto Alegre tivemos 50, portanto, nós temos esta resposta estruturada, preparada. Mas não podemos entrar numa Direção Regional de Saúde e dizer, olha, estamos aqui, somos uns tipos bestiais, sabemos imenso disto, vamos lá fazer uma formação. Tem que haver o envolvimento das estruturas do outro lado. E isso mesmo com a articulação com o próprio Diretor-Geral de Saúde ainda não se conseguiu. O projeto tem mais um ano, depois acaba-se o financiamento, não sei o que é que vai acontecer, no fim de 14, se não houver concursos, entretanto, que sejam abertos, mas durante o próximo ano ainda podemos fazer. É a área que nós temos em falta, são os técnicos de saúde, portanto, médicos, enfermeiros, administrativos, etc. Uma pergunta de alguém que teve o microfone na mão, depois retiraram e agora sim terá não só o microfone como o direito à palavra. Faz favor. Muito obrigado. Boa tarde. Sou João Vilas Boas. Eu tive o privilégio e a honra de participar nesta formação de entrevistador, pois por motivos pessoais não pude concretizar, mas também sou infectado há 20 anos e trabalho na área já há uns 15 anos. E a discriminação que é mais difícil de combater e de denunciar e até de ter conhecimento é a discriminação que existe até no próprio seio de saúde, hospitalar e não só, que eu chamo de discriminação camuflada, escondida, que é o exemplo de um doente acamado que tem HIV. Quando há o turno de higiene para lavar os doentes, é deixado por último. Nem ele se apercebe o porquê que é deixado por último, mas acontece, e acontece com frequência. Ou então, as listas de espera para uma operação em Portugal já são grandes. E quem não diz que a pessoa, por ser seropositiva, vai ainda mais para o fim da escala. Não é? E isso é uma discriminação difícil de detectar. Não sei se há um organismo próprio para ver essa discriminação, que o próprio doente não tem noção. Já me aconteceu, por isso é que eu falo, não é? Já me aconteceu num turno de higiene, justamente, de ser deixado turno após turno por uma auxiliar para me lavar, para deixar sempre para a cabinha depois no turno a seguir. E isso é sempre difícil de detectar e existe bastante, já existe há uns anos e continua a existir. Havia uma altura em que os hospitais tinham uma figura do provedor. Eu acho que essa figura era importante para situações como a que acaba de relatar. Mas parece-me que a figura do provedor nunca funcionou muito nos hospitais. Faz favor. Apesar de habitualmente não ser prudente, também gostaria de apelar à prudência, mas sobretudo na metodologia de como enfrentar esta situação. Eu tenho a certeza, enfim, também vivo com a infecção há muitos anos e fomos conhecendo muita gente, que situações inaceitáveis no sistema de saúde existem frequentemente. Temos que encontrar um modo
para, sem enterrar a cabeça na areia e sem destruir, causar mais dano que benefício, como é que devemos trabalhar em conjunto para ir resolvendo esta situação. Eu também concordo com o Dr. António Diniz que, obviamente, nós nos expomos mais, a maioria de nós, aliás, há tão poucas pessoas que vivam publicamente em Portugal, nos serviços de saúde, onde obviamente sabem que nós somos seropositivos, do que nos outros sítios. Mas também acho que é mais inaceitável, mesmo que a dimensão fosse menor, que esta situação se perpetue. Portanto, acho que de facto temos que encontrar aqui, sem grandes alaridos e coisas que não servem para nada, a não ser para fazer escândalo e propaganda, mas encontrar eficazmente compromissos para tentarmos resolver esta informação. E fico muito contente naquilo em que eu contribuí para te retirar da reforma e para te convencer a dirigir o Centro Antidiscriminação com a minha contribuição para esse trabalho. Muito obrigado. Nada como opiniões contrárias para se chegarem a boas conclusões. Ali uma senhora quer fazer uma pergunta? Tá.